Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Aqui mais uma vez quem vos fala é o irmão Afonso em Cristo Jesus. Quero saudar a todos nessa tarde de hoje com a paz do Senhor Jesus. Quero agradecer primeiramente a Deus por mais uma vez me conceder essa oportunidade de poder estar aqui mais uma vez falando um pouco do Senhor Jesus, pregando mais uma vez a palavra de Deus. E segundo, quero agradecer a todos vocês que estão me seguindo no YouTube, que estão curtindo os meus vídeos, não para me exaltar, porque eu sou apenas apenas um instrumento na mão de Deus. Toda honra, toda glória seja dado somente o Senhor Jesus, é digno de receber. E desde já quero pedir você, se você se sentir tocado por esta palavra, se você se sentir impactado pelo Espírito Santo de Deus, já quero desde já pedir no início deste vídeo que você deixe a sua curtida, que você se inscreva no canal, que você ative os sininhos de notificação para que você não venha perder nenhum vídeo que eu postar aqui no canal, e deixe seu comentário, o que você achou, que Deus deixe um testemunho, o que Deus fez na sua vida, o que Deus fez na sua casa e na sua família. E já quero dar início à palavra do Senhor aqui nessa tarde, que se encontra, você aí que está me ouvindo, que tem a sua Bíblia em mãos, que abra ela no livro de Lucas, no capítulo 15, no versículo 11. A Bíblia nos diz assim, no capítulo 11, no capítulo 15, no capítulo 15 de Lucas, no verso 11. É uma palavra bastante conhecida, creio que muitos homens e mulheres de Deus já pregaram essa palavra, amém? Que nos diz assim: E disse, um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. Vamos lá para o verso 18, que nos diz assim: Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado seu filho. Faze-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para seu pai, e quando ainda estava longe, viu seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. Amém? Então essa parábola, essa passagem da palavra do Senhor nos diz que o Senhor Jesus, muitas vezes, eles se reuniam com seus discípulos, eles se reuniam com grande multidão, e aquela multidão vinha ouvir a palavra de Jesus, vinha ouvir o que Jesus tinha a dizer, porque a Bíblia nos conta, a Bíblia nos fala que Jesus pregava a palavra, não como os escribas, mas como quem tem autoridade para pregar, autoridade para falar a palavra do Senhor. A Bíblia nos conta, a Bíblia nos narra que Jesus falou muitas das suas passagens, em muitas das suas pregações. Jesus nos conta que ele falava por parábolas aos teus discípulos, ele falava em parábolas para as multidões. Então a Bíblia nos conta que em certo tempo Jesus ele estava sentado com seus discípulos, e uma grande multidão vinha ter com ele para ouvir a mensagem de Jesus, para ouvir o que Jesus tinha para pregar, e também para serem curadas por eles. A Bíblia nos conta que em muitas vezes, que em muitas passagens, não precisava que o Senhor Jesus tocasse naquela pessoa para que ela seja curada do seu mal, para que ela seja curada da sua enfermidade, porque a Bíblia nos conta, meus irmãos, o que a Bíblia nos conta, que muitas pessoas iam até Jesus e não falavam uma palavra, bastava tocar nas vestes de Jesus, bastava tocar nas roupas de Jesus, que aquelas pessoas eram sãs, que aquelas pessoas eram saradas. Então a Bíblia nos conta que em certo tempo havia uma mulher, a qual a Bíblia nos conta que ela tinha 12 anos que estava com uma enfermidade no seu corpo, a qual a Bíblia nos conta que ela era uma mulher rica, mas ela ficou pobre porque ela gastou todo o seu dinheiro com os médicos, para que algum daqueles médicos
médicos viessem a falar com ela qual era a enfermidade, qual era o problema que aquela mulher tinha. Então a Bíblia nos conta, a Bíblia nos narra que aquela mulher, ela gastou com os médicos toda a sua fortuna, todos os seus bens para que fosse curada, para que ela fosse libertada do seu mal. Mas a Bíblia nos conta que ela não conseguiu ser liberta da sua enfermidade. Então eu creio que naquele desespero, então eu creio naquele momento ali de desespero, a qual aos olhos dos homens, a qual aos olhos dos médicos não tinha solução, não tinha problema, não tinha solução para o problema daquela mulher. Mas então eu creio, a Bíblia não fala, mas a gente fica lendo a Bíblia, não só ler por ler, mas você tem que ler, você tem que meditar, você tem que imaginar como aquela passagem que você está lendo, como seria essa cena, o que estava acontecendo naquela cena. Então a Bíblia nos conta, a Bíblia nos narra, a Bíblia não conta, mas no meu pensar, creio que no momento de desespero daquela mulher, no momento de desespero, de angústia, creio que ela ouviu falar do Senhor Jesus, ela ouviu que Jesus fazia milagres, que Jesus curava, que Jesus libertava, que Jesus salvava. Então naquele momento a Bíblia nos conta que ela soube que Jesus estava passando perto da sua casa e foi até a casa daquela, ela foi de encontro ao Senhor Jesus com um pensamento: eu não preciso falar com ele, eu não preciso conversar com ele, eu só quero tocar nas suas vestes, eu só quero tocar no seu manto, eu creio que eu vou ser sarada. Então a Bíblia nos narra, a Bíblia nos conta que aquela mulher, ela foi de encontro até o Senhor Jesus, ela foi de encontro até o Senhor, mas ela não conseguiu, ela não estava conseguindo chegar até diante de Jesus, ela não estava conseguindo chegar até diante de Jesus para tocar nas suas vestes. Então o que eu entendo com isso? Quando aquela mulher ela estava indo aos médicos, a Bíblia nos conta, a Bíblia não fala que tinha impedimento para aquela mulher ir até os médicos. Então enquanto você está buscando a solução desta terra, o inimigo não vai lutar contra você quando você está buscando uma solução deste mundo, mas a partir do momento que você põe na sua mente, a partir do momento que você coloca no seu coração, que você colocar o seu problema na mão do Senhor, a partir do momento que você assenta no seu coração, buscar a solução em Deus, pode saber que o inimigo vai lutar contra a sua vida, a multidão vai tentar te impedir de chegar até perto de Jesus, mas você tem que ter atitude, você tem que ter garra, você tem que ter ânimo e não desanimar quando a multidão tentar te barrar, para tentar te impedir de chegar até o Senhor Jesus. A Bíblia nos conta que ela insistiu e tocou nas orlas do Senhor. E no momento que ela tocou nas orlas do Senhor Jesus, a Bíblia nos conta que ela conseguiu ser curada. Naquele exato momento, a enfermidade saiu do corpo daquela mulher. Então, quando você tem um encontro real com o Senhor, então quando você tem um encontro poderoso com o Senhor, não importa qual é o seu problema, não importa qual a sua enfermidade que você está passando, vai ter que sair, vai ter que bater em retirada. Então a Bíblia nos conta, a Bíblia nos narra que Jesus ele se virou para trás e disse: quem é que me tocou? Então Pedro, um dos seus discípulos, disse: mestre, a multidão te aperta, a multidão te oprime, e o Senhor diz: quem me tocou? Então a Bíblia nos fala que Jesus falou para os seus discípulos: não foi um toque normal, não foi um esbarrão, não foi um empurrão que eu levei, mas foi um toque diferente, porque eu senti que de mim saiu a virtude, que de mim saiu o poder. Então a Bíblia nos conta, a Bíblia nos fala que Jesus foi um pouco para trás e viu aquela mulher que estava no chão prostrada, trêmula, nervosa, porque ela sabia o que tinha sucedido. Então eu creio que Jesus pegou ela pelas mãos e levantou, e a Bíblia nos conta que Jesus disse para ela: filha, não temas, você foi curada do seu mal, vá em paz. Então Jesus fala para mim, Jesus fala para você nessa tarde de hoje: não vamos buscar a solução desta terra, não vamos buscar a solução neste mundo, porque este mundo não tem nada para nos oferecer, este mundo não tem nada, este mundo não nos cura, este mundo não nos liberta. O próprio Senhor disse: neste mundo tereis aflições, neste mundo teremos aflições,
tribulações, vamos ser perseguidos, mas vamos buscar a solução do céu, vamos buscar a solução, porque a solução está no Senhor Jesus. E voltando para a mensagem que eu li nessa tarde de hoje, a Bíblia nos conta, a Bíblia nos narra nessa tarde de hoje, que Jesus ele se reuniu com seus discípulos em uma certa ocasião e começou a ensiná-los, não somente a eles, mas a toda aquela multidão, sobre que Deus ele tem um desejo de salvar, que Jesus veio buscar não sãos, ele não veio buscar aquele que estava achado, mas a Bíblia nos conta, a Bíblia nos narra que Jesus ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Então ele nos conta nesse capítulo 15 de Lucas sobre 3 parábolas. Essa passagem, esse capítulo nos diz sobre 3 palavras, sobre a parábola da ovelha perdida, a parábola da dracma perdida e a parábola do filho pródigo, que Deus ele se alegra, o céu se alegra quando um perdido é achado, o céu fica em festa, o céu ele se regozija quando um pecador se arrepende dos seus pecados, quando um pecador confessa que só Jesus salva, que só Jesus é o caminho, só Jesus é a verdade, só Jesus é a vida e ninguém vai ao Pai senão por ele. A Bíblia nos conta que quando Jesus estava ali pregando sobre essas 3 parábolas da ovelha perdida, da dracma perdida e do filho pródigo, a Bíblia nos conta que pessoas, fariseus, escribas, foram até Jesus aonde ele estava e disse: olha para você ver, ele diz que é mestre, ele diz que é santo, mas prega, mas fala, mas conversa com pecadores. Então o que eu entendo com isso, são pessoas, não vou generalizar, não todos, mas alguns, a maioria, não sei, pelo que eu entendo, pessoas, assim como aqueles fariseus, eles não foram até Jesus para ouvir a palavra, eles não foram até Jesus para ouvir a mensagem, receber uma cura, receber uma oração do Senhor, mas eles foram reparar no erro, eles foram reparar se eles achavam algum erro no Senhor Jesus. Então o que eu entendo com isso, são pessoas que vão para os cultos, que vão para a igreja, não para ouvir a palavra, não para receber a oração, não para cultuar a Deus, mas para reparar no irmão, para reparar na irmã, para reparar na roupa que o irmão está vestindo, na roupa que a irmã está vestindo. Então isso quer dizer para nós o que, meus irmãos? Se não devemos ir na igreja, reparar na roupa do irmão, não reparar na roupa da irmã, não reparar no calçado da irmã, ele ou ela está vestindo, mas temos que ir no culto, não para receber, mas para dar, para prestar um culto, não para reparar no irmão, não para reparar na irmã, mas para ir lá, para buscar a Deus, para buscar Jesus, ouvir uma palavra, ser cheio do Espírito Santo do Senhor. Então a Bíblia nos conta que Jesus falou assim para eles: olha, eles são falhos, são pecadores sim, mas eles ouvem a palavra. Então são pessoas que vão para a igreja, reparar na roupa do irmão, criticar o irmão, criticar a irmã. Talvez aquela pessoa, aleluia, Jesus, que talvez tem pessoas que vão para a igreja, pessoas que vão para a igreja com a roupa comprida, com a saia lá no pé. E tem outras pessoas que vai com calça, que vai com short, que vai com a saia curta, mas talvez aquela pessoa que está indo com a saia curta, talvez aquela pessoa que está indo com um shortinho curto, talvez aquela pessoa vai lá para receber uma palavra, vai lá para ouvir uma mensagem. E aqueles que vão para a igreja, que estão de terno, estão de gravata, estão com a Bíblia na mão, aquelas pessoas que vão para a igreja com a saia no pé, com um coque na cabeça, vão lá para reparar no irmão. E aqueles que estão indo com a roupa curta, indo com a sainha curta, eles vão lá para receber uma mensagem, vão lá para pregar, vão lá para ouvir a palavra, ser cheio da presença do Senhor. Então o que eu entendo com isso, em certo tempo, em certa feita, a Bíblia nos conta, não fugindo da mensagem, mas a Bíblia nos conta que em certo tempo havia um centurião, a qual ele tinha um servo, a qual ele amava muito. A Bíblia nos conta, a Bíblia nos narra que
Aquele centurião, ele estava com seu servo enfermo, o seu servo ficou doente. Então a Bíblia nos conta que aquele centurião, ele mandou servos irem de encontro ao Senhor Jesus. Ele mandou servos ir até Jesus e falar para ele: mestre, o meu servo, a quem eu tanto amo, ele se encontra enfermo, ele se encontra doente. Então a Bíblia nos conta, a Bíblia nos narra nessa tarde de hoje, meus irmãos e minhas irmãs, que Jesus, ele falou assim: eu vou lá e darei saúde àquele servo. A Bíblia nos conta, a Bíblia nos narra que aquele centurião, ele falou para Jesus assim: mestre, eu não sou digno de que o Senhor entre no meu telhado, porque eu sou pecador, tu és santo, eu não sou digno de que o Senhor entre no meu telhado, mas manda com uma palavra e o meu servo, ele será curado. Eu creio, se o Senhor mandar com uma palavra, eu creio que quando eu chegar na minha casa, eu creio que quando eu chegar dentro da minha casa, o meu servo estará curado, estará são, porque eu também sou homem sujeito à autoridade. Eu mando o meu servo ele ir, ele vai. Eu mando um outro fazer e ele faz. Então a Bíblia nos conta que Jesus, ele olhou para aquele centurião e falou para aquela multidão que estava ao redor: nem mesmo em Israel eu achei uma fé como esta. Então o que a Bíblia nos diz nessa? Então o que eu entendo quando a Bíblia nos fala que Jesus falou para ele assim: nem mesmo em Israel eu encontrei tanta fé como essa. Então, meus irmãos, o que eu entendo com essa palavra, para quem que Jesus disse isso, para quem que o Senhor Jesus disse: nem mesmo em Israel eu achei uma fé como esta, para um centurião, ou seja, não era um crente, ou seja, como se diz no tempo de hoje, era um mundano. Mas o que Jesus disse para ele? Nem mesmo em Israel achei uma fé como essa. Mas olha só que engraçado, olha só que curioso. Olha o que Jesus disse para Pedro: Pedro, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás que conhece. A segunda coisa que Jesus disse para Pedro: homem de pouca fé, por que duvidaste? Outro discípulo que Jesus disse uma coisa, era Tomé. Tomé via Jesus curando, Tomé via Jesus salvando, Tomé via Jesus libertando, Tomé via Jesus ressuscitando morto, Tomé via Jesus curando enfermo, expulsando lepra, expulsando demônio. Mas quando seus discípulos falaram para Tomé: olha, Tomé, nós o vimos, Tomé, nós tocamos na sua mão que estava furada, nós tocamos no seu lado que estava aberto por causa daquela lança. Tomé abriu a boca e disse: se eu não ver com os meus próprios olhos, se eu não colocar as mãos nas suas feridas, e nem as minhas mãos no lado dele, que foi ferido pela lança, de modo algum acreditarei. Então a Bíblia nos conta que Jesus, 8 dias depois, apareceu novamente com seus discípulos e Tomé reunido com eles. E Jesus disse para Tomé: a paz seja contigo, Tomé. Então a Bíblia nos narra, a Bíblia nos conta que Tomé se ajoelhou diante de Jesus e disse: Senhor meu e Deus meu. Então Jesus virou para ele e disse assim: porque me viste, Tomé, creste, mas bem-aventurados são aqueles que nunca me viram e mesmo assim creem. Quem era Tomé, quem era Pedro? 2 discípulos do Senhor Jesus. Mas o que o Senhor Jesus disse para eles? Homem de pequena fé, por que duvidaste? E para o outro: não seja incrédulo, mas crente. Então o que eu entendo com isso? São pessoas, não estou dizendo todos, mas alguns que gostam de criticar a roupa dos outros. Temos que andar comportados, sim, não vamos andar escandalosos, mas isso não nos dá o direito, só porque alguém usa um terno e uma gravata, usa uma saia até no pé lá no chão, acha que tem direito, acha que tem direito de criticar a roupa do irmão, criticar a roupa da irmã. Lembra o que Jesus disse para o centurião, ou seja, para o mundano? Nem mesmo em Israel achei uma fé como essa. Sabe o que eu entendo com isso? Talvez tem pessoas que estão lá no mundo, lá fora, talvez tem pessoas que andam com a saia curta, com a camisa mostrando a barriga, anda com pince na orelha, mas talvez tem mais fé do que muitas pessoas que estão dentro de Israel, ou seja, dentro da igreja. Talvez tem pessoas que gostam de criticar a roupa dos outros, tem pessoas que gostam de falar da roupa dos outros, mas talvez aquela pessoa que anda com shortinho curto, com a sainha curta, talvez tem mais fé
do que muitas pessoas que estão dentro de Israel, com um coque na cabeça, com a saia até lá no pé, pessoas que gostam de criticar a roupa daquele jovem que anda na rua com um short, uma camisa jogada em cima do ombro, cheio de tatuagem, com uma corrente no pescoço. Talvez ele tenha mais fé em Deus e amor no coração do que muitos que estão dentro de Israel de terno e gravata. Então a Bíblia nos conta que aquelas pessoas não foram até Jesus para ouvir a palavra, mas reparar no erro dos outros, sem foi tirar cisco do olho dos outros, mas sem reparar na trave que estava no olho deles. Então a Bíblia nos conta que Jesus falou para eles assim: eles são pecadores sim, mas pelo menos eles sentam e escutam a minha palavra, ouvem a minha palavra. A Bíblia nos conta que Jesus lançou 3 parábolas: a parábola da ovelha perdida, da dracma perdida, da ovelha perdida e do filho pródigo. 3 parábolas no capítulo 15 que nos fala que Jesus, o céu se alegra quando um pecador se arrepende. A Bíblia nos conta, a Bíblia nos narra que havia um homem a qual tinha 2 filhos, a qual este homem era muito rico. A Bíblia nos conta, a Bíblia nos narra nessa tarde de hoje que um dos seus filhos, o mais novo, ele, como se diz, ele estava no pensado, ele estava enjoado, ele se sentia aprisionado por estar na casa do pai, como se ele não pudesse fazer as vontades próprias dele. Então a Bíblia nos conta, a Bíblia nos narra nessa tarde de hoje que aquele homem, aquele filho, ele chegou até diante do seu pai e disse: pai, me dá parte da minha fazenda que me pertence. Então a Bíblia nos conta, a Bíblia nos narra nessa tarde de hoje que aquele homem, ele vendeu a metade da sua terra, porque a outra metade era a herança do seu filho mais velho. Então a Bíblia nos conta nessa tarde de hoje que aquele homem, ele repartiu a sua terra e deu a metade para o seu filho mais novo. Então a Bíblia nos conta que o seu filho mais novo, reunindo tudo, ele saiu para uma terra longínqua, ele saiu para uma terra distante, ele saiu da casa do pai, ele preferiu sair da casa do pai, ele preferiu deixar de sair de debaixo das mãos do cuidado do pai, para ir para uma terra estranha, para ir por um lugar estranho. Então a Bíblia nos conta, a Bíblia nos narra nessa tarde de hoje que aquele jovem, após ele sair da casa do pai, após aquele jovem sair da presença dos cuidados do pai, a Bíblia nos conta que ele foi para uma terra longínqua e lá ele desperdiçou toda a sua herança, ele desperdiçou toda a sua fazenda vivendo dissolutamente. Então a Bíblia nos conta que a partir do momento que ele perdeu a sua herança, a partir do momento que ele perdeu os seus bens, a partir do momento que ele saiu da casa, ele saiu de debaixo da mão do seu pai, a Bíblia nos conta que naquela terra que ele saiu distante. A Bíblia nos narra nessa tarde de hoje que houve sobre aquele país, sobre aquela região, uma grande fome. Então o que eu entendo com isso, o que a palavra nos quer dizer nessa tarde de hoje, que quando estamos no cuidado do Pai, se o inimigo, ele tenta nos tirar a vida, se o inimigo tenta nos matar no físico, se o inimigo tenta nos matar no espiritual, se o adversário, se Satanás, o adversário de nossas almas, ele tenta nos destruir, se estamos na casa do Pai, se estamos sob o cuidado do Pai, o que ele faria se a gente saísse da presença do Senhor? Se faça essa pergunta. Talvez alguém que está me escutando aí do outro lado, está pensando em sair da casa do Pai, está pensando em desistir, em sair de debaixo dos cuidados do Pai. Pensa bem, porque o inimigo, a Bíblia nos conta que o adversário das nossas almas, ele está ao nosso derredor, bramando como um leão, buscando a quem ele possa tragar. Então eu te dou um conselho do irmão Afonso: não saia da casa do Pai, não saia da presença do Pai, não deixe a casa do Senhor para ir para uma terra longínqua, não saia da casa do Pai para ir para uma terra estranha. Então a Bíblia nos conta que a partir do momento que ele saiu da casa do Pai, a partir do momento que ele saiu dos cuidados do Pai, o inimigo veio sobre aquela terra uma grande fome. Então o Senhor nos ensina, então o Senhor quer dizer nessa palavra, pelo que eu entendo, então se quando a pessoa sai da casa do Pai, ele
A Bíblia nos conta que aquele jovem ele saiu da casa do seu pai, e quando ele saiu, houve naquela terra que ele foi uma grande fome. Então ele começou, depois que ele desperdiçou a fazenda, depois que ele desperdiçou os dons do seu pai, desperdiçou as heranças do seu pai, o conforto da casa do seu pai, houve naquela terra uma grande fome, e ele começou a padecer necessidade, ele começou a passar fome, começou a passar sede. Um homem, um jovem que antes estava numa casa luxuosa, que vestia bem, que comia bem, agora está passando fome, está passando sede, quem sabe passando humilhação, passando perigo. Então o que o Senhor Jesus nos ensina nessa tarde de hoje é que quando estamos na casa do Pai, desfrutamos da presença do Espírito Santo, desfrutamos da presença, somos alimentados pela palavra do Senhor, somos alimentados pela presença do Espírito Santo. Mas a partir do momento que a pessoa sai da presença do Senhor, a partir do momento que a pessoa sai de debaixo das mãos do Senhor, aquela pessoa começa a padecer fome, começa a padecer necessidade. Mas como a Bíblia diz no livro de Amós, no capítulo 8, verso 11, vem dias em que enviarei fome sobre a terra, mas não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir a minha palavra. Então pessoas que antes estavam na casa do Senhor e saíram da presença do Senhor, e se hoje se encontram pessoas que antes louvavam ao Senhor, adoravam, pregavam, buscavam, pagavam preço, hoje está no mundo lá fora, padecendo fome, padecendo necessidade, mas não de água, mas não de pão, mas daquela presença que sentia antes na casa do Pai, aquela presença antes quando estava nos cuidados, sob os cuidados do Pai. É aquela presença que a pessoa sente falta, é a presença do Espírito Santo, é a presença do Pai, é ser a fome que aquela pessoa passa, não fome de pão nem de água, mas a fome de poder ouvir a palavra do Senhor. Mas por um momento a Bíblia nos conta que ele passou fome e necessidade. Então por que ele não voltou logo para a casa do seu pai? Porque ele não reconheceu logo: meu Deus do céu, eu estava na casa do meu pai e lá eu tinha do bom e do melhor, mas a partir do momento que eu saí da casa do pai, eu estou começando a padecer fome, padecer necessidade. Mas ainda não, eu creio que aquele jovem, eu creio que ele tinha que passar por esse processo, porque aquele jovem, ele tinha que ser encontrado ainda, aquele jovem, ele tinha que ser encontrado. Então eu creio que ele tinha que passar por aquilo, não era o tempo dele voltar para a casa do pai, ele tinha, como se diz, que quebrar a cabeça um pouquinho para reconhecer que não tem outro lugar melhor senão a casa do Pai, a presença do Pai, os cuidados do Pai, a presença do Pai. Então a Bíblia nos conta que a partir do momento que ele começou a padecer fome, começou a padecer necessidade, a Bíblia nos narra nessa tarde, meu querido e minha querida amada, meus irmãos, minhas irmãs que me ouvem nessa tarde de hoje, que ele foi até um dos cidadãos daquela cidade e pediu àquele homem emprego, ele pediu àquele homem trabalho. Então o que eu entendo, meus irmãos, a partir do momento que você está com dinheiro no bolso, a partir do momento que você está com sua carteira cheia, a partir do momento que você está com um copo cheio, você é rodeado de amigos, você é rodeado de pessoas que batem no seu ombro e dizem: tamo junto. Meus irmãos, minhas irmãs, aprendam uma coisa nessa tarde de hoje: quando você está com um copo cheio, quando você está com dinheiro no bolso, você é rodeado, você é cercado de amigos. A Bíblia nos conta, mas dá pra gente imaginar que era assim na vida daquele jovem, quando ele estava com dinheiro no bolso, quando ele estava com a herança do seu pai no bolso, ele era rodeado de amigos, era rodeado de mulheres, era rodeado de luxo, era rodeado de riqueza, ele comia do bem, comia do melhor. Mas a partir do momento que ele perdeu todo o seu dinheiro, aqueles amigos que antes que batiam no ombro dele diz: estamos juntos, mas estavam juntos era por causa do dinheiro, estavam juntos porque o que ele tinha no bolso, não o que ele tinha no coração. Então, a partir do momento que ele perdeu seus bens, os amigos se dissiparam, os amigos foram embora, ficando só ele sozinho, meus irmãos. Então que o Senhor Jesus nos ensina nessa tarde de hoje, que quando você está com dinheiro no bolso, quando está tudo bem, você tem amigo, você tem companheiros que dizem ser seus amigos só enquanto você está na bênção, mas a partir do momento que você está numa prova, Deus que livra você e sua família, mas quando você está numa cama doente, você pode contar
Quantos vão lá te visitar? Enquanto você está vivo, com saúde, com dinheiro no bolso, você é cercado de amigo, cercado de companheiro, mas a partir do momento que Deus te livra e guarda, mas a partir do momento que você cai numa cama doente, você pode contar nos dedos com os amigos que sobraram, quem é seus amigos de verdade. Enquanto você está na bênção, você está cheio de amigos, mas deixa você cair numa prova, Deus te livra, você cair numa cama doente para você ver quem é o seu amigo de verdade, quem é os seus amigos de verdade. Então, meus irmãos, a Bíblia nos conta que ele foi até um daqueles homens e cidadãos daquela cidade e pediu emprego. Olha, eu estou precisando de um emprego, eu estou precisando de um trabalho. Se eu não trabalhar, eu vou morrer, eu vou perecer de fome. Então a Bíblia nos conta que aquele outro, a Bíblia não fala, mas dá para entender que por causa da fome, por causa daquilo que aquela cidade estava passando, aquele homem creio que não tinha muito trabalho. Então a Bíblia nos conta que aquele homem daquela cidade, ele ofereceu àquele jovem para ele cuidar dos seus porcos, para ele cuidar dos porcos que aquele homem tinha. Então a Bíblia nos conta que aquele jovem pegou aquele trabalho. Então, meus irmãos, quando você está na casa do Senhor, você se alimenta do bom e do melhor, da palavra, do Espírito Santo, da presença, da comunhão do Senhor. Mas a partir do momento que você está lá fora, mas antes da pessoa chegar na casa do Senhor, assim como aquele cidadão, ele ofereceu àquele jovem cuidar dos seus porcos, cuidar de um chiqueiro, limpar, ir para a lama, cuidar de porcos, cuidar de sujeira. Então isso nos ensina que quando a pessoa está no mundo lá fora, Satanás oferece as coisas ruins, meus irmãos, coisas que agradam a carne por um momento, mas é lama, é sujeira, é imundícia, é podridão. Mas a partir do momento que você vai para a casa do Pai, você desfruta da herança do Pai, você desfruta da presença do Espírito Santo de Deus. Então a Bíblia nos conta, a Bíblia nos narra que aquele jovem estava passando uma fome tão terrível, aquele jovem estava passando uma fome tão severa, que quando aqueles porcos estavam comendo aquelas bolotas, daquela lavagem, a Bíblia nos conta que aquele jovem ele olhou para aquela lavagem e sentiu desejo de se alimentar por causa da fome que ele sentia, meus irmãos. Então a Bíblia nos conta que então dá pra gente entender que ele enfiou a mão naquela lavagem, ele enfiou a mão e levou à sua boca e comeu daquela comida que estava naqueles porcos, a comida dos porcos. Então naquele momento, meus irmãos, ele caiu em si, veio na mente dele: no que eu me tornei? Meu Deus do céu, antes eu estava na casa do Pai, eu comia do bom e do melhor. Olha, hoje o que eu me tornei para estar nessa situação, o que aconteceu? O que aconteceu comigo? A culpa não foi do meu pai, a culpa foi minha. Então neste exato momento, meus irmãos, minhas irmãs, nessa tarde de hoje que me assiste, a Bíblia nos conta que ele caiu em si e disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão e eu aqui pereço de fome. Então eu entendo aquelas pessoas que antes estavam na casa do Pai, hoje se encontram no mundo lá fora. Então eu penso: meu Deus do céu, antes eu estava na casa do Senhor, antes eu estava na presença do Senhor. Então a Bíblia dá pra gente entender aquela pessoa que está no mundo lá fora: meu Deus do céu, hoje eu estou aqui fora, aquele irmão não desviou, hoje ele está lá desfrutando do bom e do melhor, da presença do Senhor, da presença do Espírito Santo de Deus. Então a Bíblia nos narra, a Bíblia nos conta nessa tarde de hoje, meus irmãos, que aquela pessoa, talvez que está lá fora, naquele momento, quer voltar para a casa do Pai, mas não tem força, não tem ânimo, não tem graça, talvez tenha até vergonha, tenha até medo de quando voltar, ser julgado pelo irmão, ser julgado pela irmã. Então a Bíblia nos conta que a partir do momento que ele caiu em si, ele disse: quantos trabalhadores de meu Pai têm abundância de pão e eu aqui pereço de fome. Então a Bíblia nos conta, a Bíblia nos narra que aquele jovem, ele se levantou e disse: eu já sei o que eu vou fazer, eu vou levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E direi ao meu pai: Pai, eu pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado, de ser tratado como seu filho. Então me faze como um dos seus trabalhadores. Então veja aí, meus irmãos, aquele jovem que saiu da casa do pai, talvez saiu o perdão da palavra, talvez saiu um moleque daquela casa, um menino perdido, arrogante, talvez saiu ignorante, arrogante, desobediente, carnal, mas
Ele saiu desobediente, cabeça dura, mas a partir do momento que ele passou uma provação, a partir do momento, meus irmãos e minhas irmãs, que ele passou um período de provação, então ele voltou um homem, um novo homem, um novo vaso, um novo servo, ele voltou um novo filho para a casa do Pai. A Bíblia nos conta, a Bíblia nos narra que aquele jovem ele se levantou, ou seja, ele se levantou daquela imundícia que ele estava, ele se levantou daquela lama, daquele chiqueiro. Então a Bíblia nos quer dizer nessa tarde de hoje, talvez vamos nos levantar, talvez você que está no lamaçal de pecado, você que está no lamaçal de imundícia, Jesus fala para nós nessa tarde de hoje, vamos nos levantar nessa tarde, vamos sair da sujeira, vamos sair da imundícia, vamos voltar cada dia mais para a casa do Pai, para a presença do Pai. Então a Bíblia nos conta que ele foi em direção à sua casa. Então aí, meus irmãos, meus amados, eles estavam no mundo lá fora, ele estava no mundo, ele estava se desfrutando, ele estava desperdiçando a sua fazenda, ele estava desperdiçando os seus bens que o Senhor Deus, o pai dele tinha entregado a ele. Mas uma coisa que interessante, ele estava no mundo lá fora, então a Bíblia nos conta que ele se levantou e foi para a casa do seu pai. Então o que eu entendo com isso, meus amados irmãos, ele estava no mundo lá fora, mas ele não se esqueceu o caminho que leva à casa do Pai. Ele não se esqueceu, meus irmãos, o caminho que leva aos cuidados do Pai. Então aquela pessoa que está lá fora no mundo, ela sabe que não tem outro caminho a não ser Jesus Cristo. Aquela pessoa que está no mundo lá fora talvez não fala, mas sabe que só Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por Ele. Então aquele jovem, ele estava lá no mundo lá fora, desfrutando, estava desperdiçando o que o Pai tinha lhe dado, mas ele não se esqueceu o caminho que leva à casa do Pai, ele não se esqueceu o caminho que leva à casa do Pai dele. Então a Bíblia nos conta que ele se levantou e foi à casa de seu Pai. Então a Bíblia nos conta, a Bíblia nos narra nessa tarde de hoje, meus irmãos, minhas irmãs, que ele se levantou e foi à casa do seu Pai. Então a Bíblia nos conta que quando ele estava próximo à casa de seu Pai, o seu pai, creio que estava ali na frente da sua casa, pensando, meu Deus do céu, o que será que tem sucedido ao meu filho, que já saiu há muito tempo e até hoje não voltou, não mandou uma carta para dizer se estava vivo, se estava morto. Então na Bíblia não conta, mas dá para a gente ler e meditar. Aquele homem, aquele senhor, talvez estava ali em frente à sua casa, talvez conversando com seus criados, com seu filho mais velho, sentado, mexendo em alguma coisa e pensando, meu Deus, o que tem sucedido ao meu filho, o que tem sucedido ao meu filho mais novo. Então a Bíblia nos conta que aquele homem levantou os seus olhos e viu o seu filho que vinha de longe. Então a Bíblia nos conta que ele foi até o seu filho e chegou diante dele. Então ele se moveu de íntima compaixão por aquele filho. Então por que, meus irmãos, que ele se moveu de íntima compaixão por aquele filho? Ele viu seu filho sair todo no luxo, do pé à cabeça, luxando do pé à cabeça, cheio de ouro, cheio de prata, mas quando ele voltou, ele viu seu filho só o trapo, meus irmãos, viu seu filho todo sujo, viu seu filho todo bagunçado, com as roupas velhas, com as roupas rasgadas. Então a Bíblia nos conta, a Bíblia nos narra que aquele homem, ele se moveu de íntima compaixão. Então por que, meus irmãos, aquele homem quando chegou até, então aquele jovem quando chegou até diante do seu pai, por que o pai dele não disse assim para ele assim: você desperdiçou a minha família, seu filho ingrato, seu filho desobediente, vai embora, eu não te quero mais aqui. Mas a parábola nos diz, meus irmãos, a parábola nos conta que aquele homem levantou o seu filho, deu um abraço no seu filho. A Bíblia não fala, mas eu creio que aqueles dois, eles choraram um em cima do ombro do outro, choraram. Então aquele homem chamou os teus servos e disse para eles assim: tragam a melhor roupa e veste do meu filho, coloca sandálias novas em seus pés e um anel no seu dedo. Então meus irmãos, a parábola que Jesus nos conta nessa tarde de hoje, que Jesus se alegra por um pecador que se arrepende, o céu fica em festa quando uma pessoa reconhece que é falho, quando uma pessoa reconhece que é pecador,
pecador, uma pessoa reconhece, meus irmãos, que precisa dos cuidados, que precisa da proteção do Pai. Então a Bíblia nos conta, a Bíblia nos narra, quer dizer nessa tarde de Jesus, nessa tarde de hoje, que Jesus, ele tem o interesse de que você volte para a presença do Senhor. Talvez tenha uma pessoa aí que está me ouvindo do outro lado, que se desviou dos caminhos do Pai, que está distante da casa do Pai, que antes louvava, que antes dobrava o seu joelho na presença do Pai, chorava na presença do Pai, e hoje se encontra sem forças para voltar, hoje se encontra sem forças para voltar aos caminhos do Pai. Jesus faz esse convite para você nessa tarde de hoje: volta, Ele não vai te julgar. A Bíblia nos conta que quando em certa feita, sem fugir da palavra, a Bíblia nos conta que Jesus estava assentado em um certo lugar e chegaram muitos escribas, fariseus e uma multidão com uma adúltera no meio deles. A Bíblia nos conta que aquela multidão, eles pegaram aquela adúltera e jogaram no chão, até diante do Senhor Jesus, e falaram para elas assim, falaram para o Senhor Jesus assim, olha, esta mulher, ela foi pega no flagrante adultério, e de acordo com a lei de Moisés, as tais mulheres têm que ser apedrejadas. Aquelas multidões perguntaram a Jesus, e o Senhor, mestre, o que o Senhor diz a respeito disso? A Bíblia nos conta que Jesus olhou para aquela multidão e disse assim, aquele dentre vós que nunca tiver pecado, que atire a primeira pedra. Então a Bíblia nos conta, a Bíblia nos narra que de um por um aquelas pessoas foram embora. Sabe por quê? Porque Jesus tocou na consciência daquelas pessoas, pessoas que gostam, pessoas que é bom de apontar o erro dos outros, pessoas que só vê falha, só vê defeito nos outros, no irmão e na irmã, pessoas que gostam de tirar cisco do olho dos outros, mas não percebe a trave que está no próprio olho. A Bíblia nos narra nessa tarde de hoje aquela multidão foi se retirando de um a um, porque a consciência pesou, meus irmãos, a consciência pesou. Aquelas pessoas julgavam aquela mulher, mas eles também se esqueceram que eles eram falhos, eram pó, eram cinzas, eram apenas vermes, miseráveis, pobres, pecadores. Então a Bíblia nos conta que Jesus chegou diante daquela mulher e disse, mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou. Então eu creio que aquela mulher estava ajoelhada, de cara no chão. Creio que ela levantou o seu rosto e olhou de um lado, olhou para o outro e não viu ninguém, meus irmãos. Só estava ela e Jesus. Então a Bíblia nos diz que ela falou assim, ninguém me condenou, meu Senhor. Então Jesus falou para ela, então nem eu mesmo te condeno, nem eu mesmo te condeno, vai em paz e não peques mais. Então eu falo para você, meus irmãos, minhas irmãs, você jovem, você homem, mulher, criança, talvez você está desviado da presença do Senhor. Jesus fala para você nessa tarde de hoje, pode vir. Ele falou para aquela mulher, vai em paz, mas eu creio que Jesus fala para você nessa tarde, Jesus fala para você nessa tarde, vem em paz, eu não vou te julgar. Mas assim como aquele pai, ele não julgou o seu filho, assim como aquele pai, ele não mandou o seu filho embora, ele abraçou aquele pai. Jesus fala para você nessa tarde de hoje, fala para você, meu amado, minha amada, que talvez está longe da presença do Pai. Jesus fala para você nessa tarde de hoje, ele quer que você volte para os caminhos dele, ele não te julga, mas assim que ele recebeu aquele jovem, aquele filho de braços abertos, ele te renova nessa tarde de hoje, ele te recebe de braços abertos. Talvez você pensa que desperdiçou aquilo que Deus te entregou, mas quando você voltar, ele vai te dar em dobro aquilo que você perdeu, ele vai te dar em dobro, assim como aquele jovem, ele saiu e desperdiçou a sua fazenda, assim como aquele jovem saiu e desperdiçou aquilo que Deus tinha entregado para ele. A Bíblia nos conta, a Bíblia nos narra nessa tarde de hoje, meus amados irmãos e minhas amadas irmãs, nessa tarde de hoje, que Jesus fala para mim, fala para você, ele vai te dar em dobro tudo aquilo que o diabo tirou de você, ele vai te dar em dobro tudo aquilo que o inimigo tomou de você. Jesus fala para você, vem em paz, ele está de braços abertos para te receber. Então a Bíblia nos conta, a Bíblia nos narra que quando aquele jovem, ele voltou para a casa do seu pai, o seu irmão mais velho, ele não estava na hora que o seu irmão voltou, ele estava no
campo, cuidando dos negócios, dos assuntos de seu pai. Meus irmãos e minhas irmãs, nessa tarde de hoje, nesse momento de oração, neste momento, eu quero falar uma coisa para vocês nessa tarde de hoje. A Bíblia nos narra neste momento que quando aquele jovem, ele entrou na sua casa, o pai disse, coloca um anel nos seus dedos, vestes novas nele, sandálias novas em seus pés, e matai o bezerro cevado, o melhor que eu tenho no meu gado, vamos matar e vamos festejar, porque o meu filho, ele voltou com vida, o meu filho voltou, talvez saiu uma criança e voltou um homem transformado e mudado pelo poder do Espírito Santo. Talvez você, meu irmão, minha irmã, que está na presença do Senhor, mas o seu filho, o seu marido, o seu irmão, sua mãe ou seu pai, está no mundo lá fora. Entrega nas mãos do Senhor, entrega nas mãos do Pai, que Ele vai receber de braços abertos, vai mudar, ele vai transformar a vida do seu pai, da sua mãe, do seu irmão e da sua irmã. Talvez aquele pai, assim como aquele pai, ele estava falando, o meu filho está demorando demais. Talvez você fale assim, meu Senhor, o meu filho está demorando demais, o meu marido está demorando demais para vir da presença do Senhor, o meu filho, a minha mãe, meus irmãos, mas tenha fé, persevera, que uma hora ou outra ele vai voltar, ela vai voltar para a casa do Pai e reconhecer, vai se levantar e vai reconhecer que não há outro lugar a não ser a casa do Pai, não há outro lugar neste mundo, enquanto o Senhor Jesus nos der vida e saúde nessa terra, não há lugar, vida boa a gente vai ter no céu, mas enquanto o Senhor Jesus nos dá vida, nos dá saúde nessa terra, não há outro lugar melhor a não ser na casa do Pai, na presença do Pai, sob os cuidados do Pai, sobre a proteção do Pai. Então nessa tarde de hoje, neste momento, a Bíblia nos conta que o irmão mais velho daquele jovem, ele voltou para sua casa, e a Bíblia nos conta que quando ele estava se aproximando daquela casa, ele ouviu as músicas, viu a dança e perguntou para um daqueles servos que estavam ali, que alvoroço é essa? Qual é o motivo dessa festa? Então o criado disse para ele assim: o seu pai fez uma festa porque o seu irmão mais novo ele retornou. A Bíblia não conta, mas a gente pode até imaginar. Talvez ele perguntou para o servo assim, e ele fez fortuna porque ele saiu com a metade da fazenda de nosso pai. Então ele deve ter feito fortuna, por isso as festas, por isso a alegria. Então a Bíblia nos conta, a Bíblia não fala, mas dá para a gente ler e imaginar. Talvez ele falou para ele assim: não, o seu irmão, ele desperdiçou toda a herança do seu pai, ele desperdiçou toda a herança que o pai entregou para ele. Então a Bíblia nos conta que aquele jovem, ele se dignou, ele ficou com raiva e não queria entrar na casa do pai. Então a Bíblia nos quer dizer nessa tarde de hoje, meus irmãos, talvez tem pessoas que talvez nunca se desviou, graças a Deus por isso. Talvez aquela pessoa que não se desviou, está na presença do Pai até hoje. E aquele que está lá fora no mundo volta para a casa do Pai. E aquele que não saiu, ele se indigna de aquela pessoa ter voltado, e fica com raiva, fica irado por aquela pessoa ter voltado para a casa do Pai. Talvez aquela pessoa que está na casa, mas não recebeu um dom, talvez não recebeu o Espírito Santo, talvez não recebeu o dom da revelação. E aquela pessoa que está lá no mundo lá fora, vem para a casa do Pai e recebe o Espírito Santo, recebe um dom, recebe um talento, e aquela pessoa se indigna, fica com raiva, talvez até fica com inveja, fica indignado, talvez pensa assim: estava no mundo lá fora, talvez Deus sabe o que estava fazendo. Mas a Bíblia nos conta, aquele jovem se dignou. Então talvez tem pessoas que estão indignadas com a sua volta, talvez tem pessoas que queriam a sua queda, talvez tem pessoas, meus irmãos e as minhas irmãs, que queriam a sua queda, queriam a sua ruína, queriam a sua destruição, porque sente inveja de você, não pelo que você tem no bolso, mas pelo que você tem no coração, pelo seu jeito de ser, pela presença do Senhor na sua vida. Então talvez tem pessoas que se indignaram com o seu levante, talvez tem pessoas que se levantaram, que você se reergueu da lama, que você se reergueu da cinza e voltou para a casa do Pai. Então a Bíblia nos conta que aquele pai, ele saiu lá fora e conversou com seu irmão, e aquele jovem, ele disse para o seu pai assim: pai, tantos anos eu estou na sua casa e o Senhor não me deu nem um cabrito sequer para eu festejar e me alegrar com seus amigos, mas tão pouco vindo este teu filho. Ele nem falou meu irmão, falou seu filho.
Assim, meus irmãos, ele nem falou assim, meu irmão, né? Ele falou assim, teu filho. Ele não reconheceu mais aquele jovem como seu irmão. Então, assim, meus irmãos, a Bíblia nos conta, falou assim, tão pouco vindo esse teu filho que desperdiçou a sua fazenda, o Senhor matou o bezerro cevado para ele. Eu não entendo, meu pai. Então a Bíblia nos conta nessa tarde de hoje, meus irmãos, a Bíblia nos narra que aquele homem, ele virou para o seu filho e disse, filho, tudo que eu tenho pertence a vocês dois, tudo que eu tenho são de vocês, mas era preciso nos alegrar, era preciso que isso acontecesse, porque o seu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Então se alegra conosco. A Bíblia nos diz que ele falou para o seu filho mais velho, era necessário, porque ele estava perdido, morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado. Então, meus irmãos, nessa tarde de hoje, o que o Senhor Jesus nos quer dizer nesta parábola, da parábola da dracma perdida, da parábola da ovelha perdida e a parábola do filho pródigo, que o Senhor Jesus, ele se alegra quando um pecador se arrepende. Então, meus irmãos, então, minhas irmãs, você que está me escutando, você que está desviado, está longe dos caminhos do Pai, está longe da presença do Senhor Jesus, o Senhor Jesus fala para mim, o Senhor Jesus fala para você nessa tarde de hoje, volta para a presença do Pai, volta para os caminhos do Pai nessa tarde de hoje, porque Ele está de braços abertos para te receber, Ele está de braços abertos para receber o filho que está perdido, a filha que está perdida. Então não precisa temer, não precisa ficar com vergonha, não precisa ficar com medo que você vai ser julgado pelo irmão, que você vai ser julgada pela irmã. Jesus fala para você nessa tarde, olha só para Ele, volta para os caminhos do Senhor enquanto há tempo, volta para a presença, volta para a casa do Pai enquanto há tempo. O Senhor Jesus está de braços abertos para te receber, o Senhor Jesus está de braços abertos para te renovar, para te restaurar mais uma vez, para encher mais uma vez. Talvez você pense assim, eu não tenho mais força, não tenho mais ânimo. Jesus, se Ele restaurou você uma vez, se Ele curou você uma vez, Ele vai te renovar, Ele vai renovar suas vestes, vai renovar o seu caminhar, vai renovar a sua vida, aonde você pôr a mão vai ser renovada aquela vida. Então o Senhor Jesus fala para mim, fala para você nessa tarde, não desista, volta para a casa do Pai, volta para a presença, volte para os caminhos do Pai nessa tarde de hoje, que Ele está de braços abertos e pronto para te renovar, pronto para te encher, pronto para tocar no seu coração, te encher novamente, te renovar novamente, te dar a alegria da salvação dele novamente em seu coração. Então, meus irmãos e minhas irmãs, nessa tarde de hoje, essa foi a palavra que o Senhor Jesus colocou no meu coração para ministrar nessa tarde de hoje, e que se você crê nessa tarde de hoje, toma posse do milagre, toma posse da bênção, que esta palavra venha entrar, que essa semente venha ser plantada no seu coração e dará frutos, e der frutos, meus irmãos. Primeiros, que Deus abençoe a sua vida, a sua casa e sua família. E mais uma vez eu peço, não porque foi eu que preguei, porque sou apenas pó, sou apenas cinzas, porque sou apenas um instrumento, pois toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração, somente o Senhor é digno, somente o Senhor é merecedor, é digno de receber toda honra, é digno de receber toda glória. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa e que Deus abençoe a sua família grandemente. E mais uma vez eu peço, primeiramente o Senhor Jesus, abaixo das mãos do Senhor, e segundo, fortaleça esse canal, meus irmãos. Se você se sentiu impactado pelo Espírito Santo de Deus, se você se sentiu tocado pela palavra, que essa palavra falou ao seu coração nessa tarde, já peço nessa tarde de hoje que você se inscreva nesse canal, que você deixa a sua curtida, deixa o seu like, você deixa o seu comentário, o seu testemunho, o que o Jesus falou com você, o que Jesus fez na sua vida. Então, meus irmãos, Deus abençoe. E também ative
os sininhos de notificação para que você não perca nenhum vídeo novo que eu postar aqui no canal, meus irmãos, minhas irmãs. Deus abençoe você que é servo do Senhor, serva do Senhor. Talvez você que ainda não aceitou ao Senhor Jesus nessa tarde e quer aceitá-lo nessa tarde de hoje, eu faço o apelo e que você, se você quer aceitar o Jesus nessa tarde de hoje, repita comigo as palavras que eu disser nessa tarde. Senhor Jesus, escreve o meu nome no livro da vida e sela com o teu sangue, me guarda, me livra. Nessa tarde de hoje, eu te aceito como meu único e suficiente Salvador da minha alma. Segura nas minhas mãos, me dai força, ânimo e graça nessa caminhada rumo ao céu. Me reveste do teu Espírito Santo com as armaduras do Senhor. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa e a sua família. Eu queria fazer uma breve oração para que você seja tocado, impactado pelo Espírito Santo de Deus nessa tarde de hoje. Soberano Deus e eterno Pai, Senhor, Deus Todo-Poderoso, Deus de mistério, meu Deus fiel, meu Deus querido, neste momento, Senhor, nessa tarde de hoje, eu venho, ó Pai, pedir ao Senhor, neste momento, ó meu Deus de mistério, que o Senhor possa, meu Pai, Senhor, nessa noite de hoje, nesse dia de hoje, possa, meu Deus eterno, abençoar, meu Deus santo, essa pessoa que ouviu esta palavra, meu Deus, neste momento, meu Deus, nessa tarde de hoje, não porque foi eu, ó Deus, que preguei, mas que essa pessoa, meu Pai amado, que se sentiu tocada pelo Teu Espírito Santo, ó Deus, essa pessoa, meu Pai, que foi tocada pela presença do Senhor, através desta palavra, ó Deus, que o Teu Espírito Santo, ó Deus, venha tocar nesta vida, ó Deus, que o Teu Espírito Santo, ó Deus, venha tocar nesta alma, meu Pai, ó Deus, essa pessoa que está perdida no mundo lá fora, ó Deus, traz de volta para a Tua casa, ó Deus, traz de volta para a Tua presença, renova, restaura, dá uma nova vida na Tua presença, dá uma nova vida na Tua casa, meu Senhor, ó meu Deus Santo, meu Deus Todo-Poderoso, visita o lar, a vida e a família desta pessoa, ó Deus, garante o milagre, meu Pai, meu Deus, garante, meu Deus, a vitória, dá o livramento, dá o escape, abre as portas do céu, Jesus, sobre cada alma, abre as portas do céu, Jesus, sobre cada família, meu Pai, ó meu Deus Santo, ó meu Deus Todo-Poderoso, louvado, Senhor, e glorificado seja o Teu santo nome, de eternidade em eternidade, Tu és Deus, Tu és santo, desde agora e para sempre, ó Deus, e garante o milagre, a bênção e a vitória em nome dos meus irmãos. Que Deus abençoe você, sua vida, sua casa e a sua família, amém? Que Deus te abençoe, que Deus te dê força, ânimo e graça nesta caminhada. Esta foi a palavra. Se você se sentiu tocado, mais uma vez eu peço, deixe o seu comentário, a sua curtida, se inscreva no canal e não se esqueça de ativar o sininho de notificação com a opção todas para que você não venha perder nenhum vídeo novo que eu postar aqui no canal. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te livre, que Deus te traga novamente para a presença dEle, você que está afastado. Deus abençoe e, se Deus quiser, Deus nos dando vida e saúde, nos veremos em um próximo vídeo. Em nome do Senhor Jesus, se Deus quiser, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que Deus te abençoe, em nome de Jesus.